Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 33, para vocês aí do 9º ano. Bem, pessoal, na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre a história daquela modalidade esportiva, né, do hóquei. Além de conhecermos também as principais regras do hóquei sobre patins. Nós vimos que existem alguns tipos de modalidades, né? O hóquei de patins, o hóquei na grama, o hóquei de trenó, né? O hóquei no gelo. Bem, gente, na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a modalidade especificamente no gelo, o hóquei no gelo, né? As suas regras, as suas características e quais as principais diferenças entre o hóquei no gelo e o hóquei do patins, além de outras variações. O hóquei no gelo e de patins, elas são um pouquinho mais populares, né? Então, por isso que nós estamos enfocando essas duas atividades. E aqui, gente, uma foto de uma equipe de hóquei de gelo feminina. Bem, o hóquei no gelo, o esporte coletivo mais tradicional dos esportes de inverno, o hóquei no gelo é derivado do hóquei de campo tradicional. Ele é formado por times de 6 jogadores, 5 jogadores na linha e 1 no gol. As substituições constantes entre titulares e reservas que conduzem um disco de borracha com seus tacos, né? Eles precisam fazer os gols. A lógica é simples. No fim de 3 períodos, quem tiver mais gols é o vencedor da partida. E olha aqui, pessoal, um patins, né? Um patins para esquiar no gelo. Ele contém essas lâminas aí embaixo que é para dar uma direção, né? E para não escorregar no gelo, que é altamente, né? Que escorrega bastante, né? Bem, aqui a gente vê uma foto nos momentos da criação do hóquei no gelo. Nós vamos ver no decorrer da aula, né? Que ele é mais popular em países mais frios, obviamente, né? Porque eles têm as condições climáticas, meteorológicas e geográficas para que isso ocorra. Hoje em dia, nós temos o hóquei no gelo em lugares quentes, mas é um pouquinho caro você manter uma pista congelada aqui no nosso calor tropical, né? Bem, gente, é uma foto de Alexander Henderson. Essa imagem, né, está disponível no site da Wikipedia, além de muitas outras imagens históricas, que algumas, inclusive, são de domínio público, ou seja, podem ser utilizadas livremente. Voltando para a aula, a popularidade do hóquei no gelo ela foi tão grande que ela fez parte dos Jogos Olímpicos de Verão de 1920. Com a criação dos Jogos de Inverno em 1924, aí essa modalidade entrou e não saiu mais desse programa olímpico. As mulheres puderam participar apenas em 1998, né? E aqui também mais uma partida aqui, né, numa pista de gelo. O Canadá é o berço desse esporte. É a principal potência, tá, dessa modalidade, principalmente quando participa com seus principais jogadores da liga, né, NHL, tá? É a liga de hóquei do Canadá e dos Estados Unidos. A Rússia, a Suécia, a República Tcheca, a Finlândia e os Estados Unidos completam o Big Six, né? Os 6 maiores, né? O grupo dos países que domina esse esporte. A última vez que um país fora desse grupo venceu um torneio importante de hóquei foi o Reino Unido. Ele foi ouro olímpico em 1936. Então parece que faz muito tempo que alguém de fora dessas 6 maiores seleções conseguem vencer um campeonato, né? E aqui vemos também um campo de hóquei, ó, tá? Então a linha do gol, o círculo central, uma zona chamada zona neutra aqui, né? E o gol, tá? O gol aqui no finalzinho de cada uma dos campos. Então ele é um esporte de invasão, né? E cada equipe tem o seu campo e precisa fazer um gol, né, arremessar aquele disco com taco no gol do campo adversário. O kit do hóquei.
Depois, os atletas utilizam protetores bucais, protetor de pescoço, de ombro, de cotovelo, de pernas, luvas e joelheiras, além das camisas e das calças. Em números maiores que devem, lógico, né, que eles devem ficar por cima desses materiais. Então, ó, por dentro aqui desse jogador, por dentro dessas roupas dele, tem toda uma armadura aqui para proteger ele do jogo, porque o jogo, além de ter muito impacto com os próprios jogadores, você está esquiando e às vezes o controle não é tão preciso quanto se a gente estivesse correndo, né? E correndo já temos muito caso de choques dos jogos, né? Imagina então esquiando, né? Patinando. Bem, gente, então aqui ele tem também os capacetes, porque além de tudo, além do contato físico com os jogadores, um disco de hóquei deve ser algo pesado e perigoso também para você levar no corpo, né? Então, por isso que são necessárias todas essas precauções, essa proteção aí nas roupas. Bem, eles ainda utilizam os sticks, né? Stick eu acho que é taco em inglês, né? Eles são feitos com materiais compostos e com lâminas com tamanhos personalizados. Os patins um pouco mais curvados do que a patinação artística, eles precisam fazer gols com o puck. O puck é como eles chamam o disco de borracha vulcanizada. A pista olímpica é na mesma dimensão da patinação artística. Então são 30 metros de largura e 60 metros de comprimento, mas com todas as marcações das zonas e dos pontos de face-off. E aqui nós vemos também mais uma imagem do jogo de hóquei acontecendo. Dicionário do hóquei no gelo. Face-off é o recomeço da partida após cada interrupção. Um atleta de cada equipe fica um em frente para o outro e aguardam o lançamento do puck pelo árbitro para recomeçarem o jogo. Icing, penalização comum no hóquei no gelo. Acontece quando a equipe da zona de defesa, né, ela rifa o puck e ele atravessa 3 das 5 linhas que marcam a zona do ringue. A punição, porém, só é marcada quando a própria equipe que se desfez da jogada toca o disco primeiro. Puck é o disco que os atletas precisam conduzir no ringue de gelo para fazer os gols. E aqui, ó, um desenho, tá? Uma representação de um puck aqui. E stick é o taco que os atletas usam para conduzir o puck. Aqui nós temos mais algumas imagens do jogo de hóquei acontecendo, né? E uma curiosidade, entre os intervalos e principalmente antes e após uma partida, alguns veículos especiais, informalmente chamados de zambones, eles alisam e limpam a superfície do gelo. É para manter um pouquinho a estabilidade, né? Acho que o pessoal jogando, eles devem dar uma boa, vamos dizer assim, eles devem riscar bastante essa pista, né? Então esse carrinho aí ele ajuda, tá dando uma alisada. O Brasil no hóquei. O surgimento de pistas de gelo no Brasil a partir da década de 1960 estimulou a prática do hóquei no Brasil. A partir dos anos de 1980, com a popularização do hóquei inline e com a diminuição das pistas de gelo, os atletas e clubes existentes migraram para as quadras. E imagino que seja por causa dos custos, né? A eletricidade para manter um campo de 30 por 60 metros deve ser uma conta de luz, deve sair bem cara para o clube, né? Bem, gente, assista Hóquei Inline. É um ótimo documentário de como se praticava essa modalidade de hóquei no Rio de Janeiro. Então eu vi essa reportagem, é um documentário, achei muito interessante, bem bacana, como o hóquei está sendo praticado, bem parecido com o hóquei do gelo, né? Só que utilizando patins. Como que a gente dribla, como que a gente cria novas formas de realizar algum exercício, algum esporte. Após a Confederação Brasileira, né, de Desportos no Gelo, a CBDG, se reestruturar a partir de 2013, o hóquei voltou a receber a atenção da entidade. Em 2014, o país fez a sua estreia em uma competição oficial de hóquei no gelo,
o Pan-Americano, e desde então participou de todas as edições do torneio, inclusive conquistando uma inédita medalha de bronze em 2015. Olha só a equipe, pessoal, orgulhosa, né? Conquistas do Brasil no hóquei. Em 2007, o Brasil conquista o ouro da divisão 1 do Mundial de Hóquei Inline da IIHF, a Federação Internacional IIHF, Federação Internacional de Hóquei no Gelo. 2014, após 4 anos, o Brasil retorna ao Mundial de Hóquei Inline da IIHF, né? Em 2014 também, o Brasil participa da primeira edição do Pan-Americano de Hóquei no Gelo, disputado na Cidade do México, no México, e termina na 5ª colocação. 2015, o Brasil conquista inédita medalha de bronze no Pan-Americano de Hóquei no Gelo. Em 2016, o Brasil fica na 4ª posição do Pan-Americano de Hóquei no Gelo, no México. 2017, pela primeira vez, o Brasil envia 2 equipes para participar do Pan-Americano de Hóquei no Gelo. A equipe A termina na 5ª posição, enquanto a equipe B é a 8ª. 2017, o Brasil retorna ao Mundial de Hóquei Inline, né, da IIHC após 3 temporadas. Confederação Brasileira de Desportos no Gelo é o órgão responsável pela organização dos eventos e representação dos atletas entre essas modalidades, né? Bobsled, luge, skeleton, patinação no gelo, hóquei no gelo e curling no Brasil. Então, são vários esportes, né? O curling, por exemplo, ele lembra uma espécie de bocha no gelo, né? É um esporte de precisão. E temos muitos outros. Patinação no gelo já lembra mais uma apresentação de balé aquático ou ginástica artística. Então, são todos esses esportes organizados, regidos com as suas regras e eventos regidos por essa organização, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. National Hockey League. Aí, pessoal, agora o significado daquele NHL, né? A Liga Nacional de Hóquei, ou National Hockey League, em português, né? Ela é uma organização profissional esportiva composta por times de hóquei de gelo nos Estados Unidos e no Canadá, onde também é conhecida pelo nome francês, né? Ligue Nationale de Hockey. LHN. No Canadá é um país que algumas cidades, algumas regiões eles falam inglês, outras regiões eles falam em francês. Se alguém quiser conhecer o site da NHL, é só clicar na imagem, tá, pessoal? Eu sempre coloco os links em todas as minhas aulas, né? Quando a gente vê um logotipo de alguma confederação, clicando nele a gente vai, vamos entrar no site dessa confederação ou dessa federação internacional. No caso da NHL aí. Bem, acesse a matéria, os 10 maiores jogadores da NHL em todos os tempos, no site sportlandia.com. Escolha alguns dos atletas criados e faça uma breve pesquisa na internet sobre esse atleta, colocando as suas principais conquistas e o link dessa pesquisa. E para concluir, né, a aula de hoje, né, concluindo nosso estudo sobre a modalidade hóquei, dessa vez com a versão sobre o gelo, o hóquei é um esporte muito popular em outros países mais frios que o Brasil, um tanto perigoso e rápido, e que ele requer alguns cuidados e proteção extra, como capacetes, como coletes protetores, mas mesmo assim, gente, é um esporte muito interessante, muito dinâmico. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.